Quando a gente fala de moda brasileira, é inevitável não olhar para trás, porque nada disso, nenhum discurso ele iniciou agora. Existe uma construção que se iniciou lá no período colonial, onde os povos originários, eles nem sequer vestiam roupas, né? Na verdade, a visão de roupa deles era bem diferente do que os portugueses entendiam como roupa e vestimenta, que até hoje é um comportamento e uma identidade dos povos indígenas e que com certeza é um marco histórico que a gente tem aqui no Brasil. Mas então, com essa estética dos portugueses, com essa visão que veio de fora, foi quando novas referências começaram a surgir aqui. E a partir daí, a sustentação do que nós somos, atravessada, obviamente, por três influências centrais, que é a portuguesa, a africana e a indígena. Mesmo então, com todos esses avanços, a identidade brasileira, a personificação do que é ser brasileiro, continua em aberto. E aqui não vai ser uma aulinha de história, tá? Até porque eu sou muito ruim em ficar lendo o texto e tentando introduzir aqui pra vocês. Eu gosto muito de me aprofundar em algumas temáticas e essa introdução ela serviu muito mais como um empacotamento do que é o Brasil. Porque quando a gente olha com mais atenção, com mais profundidade, com o olhar aberto, com os olhos bem abertos, a gente consegue ter a plena consciência de que isso se perdura até os dias atuais, em que a gente não consegue decifrar o que é ser brasileiro. Esse olhar viciado, ele não atravessa somente a moda, a forma como a gente se veste, né? A forma como a gente está sendo lido na vestimenta, para depois se tornar um objeto de desejo, um objeto a ser vendido. Mas isso se enquadra muito bem na música, na arte, em cinema. Então, tudo isso é o enquadramento do Brasil. O grande ponto aqui é entender que somos multifacetados. A partir do momento que a gente consegue entender que, por mais que sejamos apenas um país e temos diversas regiões, a gente tem realmente um leque a ser explorado, que eu, Letícia, não vejo isso sendo bem construído em uma narrativa que se sustente a longo prazo, sabe? Particularmente, eu adorei a Rio Fashion Week, eu acredito que trouxe diversas amplitudes, desde os bordados da Richa, desde a Missy, que traz todo esse ar de miscigenação, e eu adoro o Iron, que também trouxe um grande holofote pro Carnaval do Rio, que inclusive uma marca aí tava tentando se apropriar disso um tempinho atrás, né? Sejamos francos aqui, mas, de novo, gente, estamos olhando para uma parcela muito pequena do que é ser brasileiro. E aqui está longe de ser uma crítica à Missy ou às outras marcas que se apresentaram na Rio Fashion Week, porque por mais que tenha sido lá o evento e que eles trouxeram todo esse enfeitiçamento, né, que é do Rio, ainda assim eu sinto falta de ter outras narrativas. E eu não tô falando que uma marca que já vem dessa mesma situação de storytelling, de realmente entender que é isso o seu DNA, ela quem precisa abraçar isso também, que ela realmente tenha que despir-se de coisas que ela acredita para assim caber em outros estados, em outras regiões. Não é nesse sentido que eu quero vir aqui falar isso para vocês. É mais ter representatividade em outros enquadramentos, ter marcas que também falam por si e que realmente captam o que é ser brasileiro. E aqui eu vou trazer quase que uma reflexão para vocês. Quando a gente pensa no círculo cromático, existem N cores, N possibilidades dentro de um círculo cromático. Cada uma vai casando com a outra até se formar novas cores. Então, existem cores que elas são complementares, existem cores monocromáticas e enfim. A partir disso, a gente também pode compreender como nós somos aqui, como nós podemos ser representados quanto e perante marcas pela moda. Stylists, por exemplo, que poderiam atuar como grandes personas para alavancar essa moda brasileira para um público que não é daqui, como talvez agentes de valorização do que é essa moda brasileira, né? Do que a gente entende como um espaço que ainda não está sendo tão desbravado assim e que a gente precisa complementar com várias nuances, várias coisas e várias pessoas ali na volta, mas que eles preferem muitas das vezes trazer marcas e grifes já muito bem estabelecidas no mercado para aí sim fazer o seu nome. E eu não acho que seja errado, assim, olhando num cálculo, né, de que só assim você vai ser visto. Mas quando isso vira um padrão, isso acaba enfraquecendo
outras linhas de frente. Então, as próprias pessoas que deveriam enaltecer, né, toda a moda que é construtiva aqui dentro, elas não o fazem. E eu acredito que o mesmo vale para influenciadoras. Hoje, elas também, né, fazem e constroem uma narrativa que seja muito cabível para o seu posicionamento. Mas a partir do momento que elas precisam fechar parcerias, precisam realmente entregar valor, elas fecham com marcas e criam collabs de marcas brasileiras. Será que isso realmente faz sentido? É quase que vender uma proposta que nem você mesma usufrui no dia a dia. E por mais que você possa, sim, ter os dois na palma da sua mão, eu acredito que isso não reverbera numa lealdade, numa confiança, né? A conversação, ela fica meio que enviesada nesse sentido. A gente não consegue encontrar proposta de valor a partir do momento que pessoas, enfim, influenciadores, qualquer nicho assim, só veste grife, mas no momento que for para se associar a alguém ou alguma marca, prefere se associar, prefere não, né? Tem a possibilidade de fazer essa associação a um nicho menor, a uma marca menor, enfim. Então, o meu questionamento, de verdade, ele não vai para o consumidor final e nunca vai ser para ele, porque o consumidor final, ele compra as coisas prontas. Ele tem sim que ter voz ativa, ele precisa sim apontar e tentar decifrar a marca que ele compra, seja uma marca de alto luxo, seja uma marca menor, para realmente entender a cadeia, né, de como as coisas funcionam. Só que ainda assim é uma argumentação que ele vai ter e vai fazer com que a marca, o setor, ele pense e viabilize aquela narrativa que ele trouxe. Mas o produto, para ele, vai seguir pronto. Em que momento, realmente, desde fast fashion, gente, eu tô falando aqui porque, de novo, a crítica, eu quero que seja uma crítica construtiva e não só um apontar de dedos. A fast fashion, ela copia e cola, copia e cola. E eu não vou ser uma pessoa hipócrita aqui com vocês falar que eu não gosto de consumir fast fashion, porque eu gosto. Eu compro muito, muito, muito em brechó. Mas tem várias peças que eu opto em comprar em marcas de... eu ia falar marca, gente, meu Deus. Mas enfim, porque muitas vezes é uma narrativa que eu acredito de modelagem, é alguma coisa que eu gosto visualmente falando, é uma coisa que encaixa no meu estilo, no meu dia a dia. Mas até que ponto também elas não podem pegar referências daqui? Sabe? Existe tanta coisa acontecendo no Brasil hoje, existe tanta moda de rua. Qualquer pessoa que você for parar na rua hoje, ela não vai saber qual é a marca que está no ranking de marcas mais desejadas de luxo. Jamais, ela não sabe. Às vezes ela não sabe nem decifrar, por exemplo, uma bolsa que às vezes está super em alta. Ou às vezes é uma bolsa que tá aqui, ó, há anos no mercado. Da Louis Vuitton, por exemplo, que tem a estampa super chamativa. Uma estampa, né, que a gente já sabe, a gente já entende o que é a Louis Vuitton. A gente sabe qual que é o monograma da Gucci. Ela não sabe. Ela não sabe. Então, até que ponto a gente também não deve cobrar essas grandes massas, né, que fazem esse incorporamento? Quem na verdade está fazendo esse processo de olhar para fora são as grandes marcas, são os designers, são as pessoas que estão lá no topo, criando as peças. Criar um espaço central, um repertório que seja nativo daqui é o que falta, sabe? Para gerar realmente esse buzz e não para buscar comprovação, não buscando validação, porque a nossa trajetória inteira foi assim, desde o início. E é aqui que eu fecho o vídeo, gente, porque o início, ele já se encaixou com esse final. Saibamos sim olhar para nós e entendermos principalmente o que falta. O que falta na moda, o que falta na narrativa como um todo. Eu acho que narrativa foi o que guiou até aqui, tanto narrativa quanto falar do que é ser brasileiro. Porque ser brasileiro não é uma coisa que todo mundo tem na ponta da língua. Eu não tenho, você não tem, a pessoa aqui do lado não vai ter. Porque é muito único de cada um. Cada um tem a sua vivência, a sua expertise e sabe o que falta
para fazer com que a construção da sua jornada ela realmente seja, sabe, magnífica e não apenas um reflexo do que os outros esperam que seja. Só isso.